a casa caiu. O que era para ser só uma sabatina virou pressão, pergunta atravessada e momento desconfortável atrás de momento desconfortável. Eu separei aqui os melhores ou piores momentos dessa sabatina no Senado. Tem resposta travada, tem pergunta que pega e tem hora que você percebe. Não tá dando, mas não sai antes do final não. Porque o que aconteceu depois, no plenário, foi o desfecho que ninguém estava esperando. Eu desejo-lhe sucesso e no dia que vestir a toga, eu lhe peço que não se esqueça dos amigos que fez nesta caminhada, que foi brilhante e que tenho certeza que sairá coroada de êxito no dia de hoje. Vai a minha confiança plena. Como nos inspirou Dom Helder Câmara, quero dizer, com ele nada temo. Quando os problemas se tornam grandes, absurdos, os desafios se tornam apaixonantes. Desafios novos que exigem aberturas de novas fronteiras e fechamento de antigos ciclos. É importante dizer que passo por um rito de passagem. Este é um rito de passagem, em que, aprovado por Vossas Excelências, encerra um ciclo e inicia um novo ciclo. Novas fronteiras regidas, quero destacar, pela imparcialidade, pela isenção e pela equidistância. O meu compromisso é exercer uma jurisdição séria, discreta e operacional em favor do Brasil. Que no Supremo eu possa ser um instrumento de justiça, sem perder a misericórdia. Que possa decidir com firmeza, sem jamais perder a humanidade. Sustentar o rigor da lei, sem jamais me afastar do coração das pessoas, senador Wellington Dias. Trabalharei sim pela democracia e defenderei a liberdade, porque sem justiça não há liberdade. Como disse o doutor Ulisses Guimarães, liberdade, soberania, justiça. Sobre estas ideias simples construíram-se as maiores nações da história. Muito obrigado a todos os meus irmãos, amigos, senadoras, senadores, por me terem feito chegar até aqui com dignidade, com integridade e com coração leve. Que Deus nos abençoe grandemente durante esta sessão. Muito obrigado. Senador Sérgio Moro. Presidente, primeiro quero cumprimentar aqui o indicado, o ministro Jorge Messias, e as perguntas que faço fazem parte do processo... Por favor, o pessoal do lado que está falando alto, por favor, vamos parar. Vou ter que mandar a Polícia Legislativa esvaziar. As minhas indagações fazem parte do processo Sabatina e tem várias... Pessoas que falam aqui de direitos humanos, que fazem um discurso dizendo da importância de respeitar a lei, a Constituição, mas são contra a anistia para pessoas que não pegarem arma, para pessoas que não jamais atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Essas mesmas pessoas que encenam esse discurso de direitos humanos são aquelas que foram beneficiadas em 79 por uma anistia. Eu não entendo como o coração dessas pessoas pode ser tão mau, tão perverso. Foram beneficiados. E eles, sim, trabalharam para fazer um golpe de Estado. Eu já disse e vou repetir, Fernando Gabeira, até o Caetano Veloso, no momento de lucidez, admitiu isso. Os dois disseram isso. Nós não lutávamos pela democracia. Nós lutávamos pela implantação da ditadura do proletariado. E, em nome disso, pegaram em arma. Foram para a guerrilha urbana e rural. Mataram pessoas, fizeram justiciamento e todas foram perdoadas, anistiadas em 79. Márcio Bittar, apenas peço que Vossa Excelência retire da sua fala, Caetano Veloso nunca pegou em arma, só pegou a vida inteira em violão. Eu pergunto a Vossa Excelência,
a pena de Débora do Batom porque ela pichou um patrimônio público. Essa pena é justa? O senhor no Supremo Tribunal Federal, numa condição de ministro, daria uma pena de 14 anos para uma mulher que escreveu uma frase do presidente da Suprema Corte? Eu percebo, senador Magno Malta, na sua fala, um elevado sentimento de justiça e misericórdia. E eu quero dizer para o senhor que justiça caminha ao lado da misericórdia. Justiça sem misericórdia é tirania. Misericórdia sem justiça é complacência. O grande desafio do juiz é o equilíbrio, é a proporcionalidade, é o devido processo legal substantivo, que as condições da ampla defesa e do contraditório sejam efetivamente asseguradas a todos os réus em nosso país. E eu compreendo o que o senhor fala, porque também visitei muitos presídios, evangelizando, e eu conheço a realidade do sistema prisional desse país da forma mais dura possível, porque fui evangelizar vidas que estavam ali numa situação de muita vulnerabilidade. Eu quero dizer para o senhor que eu compreendo a sua dor e a sua preocupação, mas, repito, cumpri uma função estritamente constitucional que a Constituição Federal me atribuiu. E não fiz com alegria, fiz com dor. Mas também não fui eu que pedi a prisão preventiva. Falei de uma forma, num calor do momento da entrevista, expliquei claramente que o termo foi atécnico e me desculpei aqui. Vossas Excelências, me aprovem que eu tenha condição de exercer a jurisdição. Tudo bem. Então, eu estou fazendo essa pergunta porque, né, para mim tem que continuar preso. E por quê? Porque você está sendo sabatinado e para ir para o STF. Uma casa hoje que 70% da população não confia mais. É uma casa que está desmoralizada publicamente. E por que eu estou falando isso? Porque lá tem ministro que fez Gilmar Palusa lá com patrocínio do Banco Master. Lá tem ministro também que tem um tal de Taiaiá, que é um resort, que foi financiado também através do Banco Master, desse senhor chamado Vorcaro. Lá tem ministro também que teve a família, que fez advocacia para ele, um escritório de 130 milhões de reais. Tem um cidadão que pegou, né, cadeia agora 14 anos, porque fez um pique de 500 reais. Então a minha pergunta é bem clara, você pode me responder sim ou não. Me responde, por favor, já que Vossa Excelência quer ir tanto para lá, você não acha que isso é imoral? Sim ou não? Todas as atitudes desses ministros que estão ligados a Vorcaro. Sim ou não? Senador, na condição de indicado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, eu gostaria de dizer com toda tranquilidade para o senhor, eu quero vir aqui, venho aqui responder por mim. E eu quero dizer com a franqueza da minha alma, o meu padrão de conduta, o meu preceito ético, a minha ação, ela vai estar aqui, ó. Essa é a minha ação. É por mim que eu respondo. O tempo é curto, eu vou tentar ser bastante objetivo. E eu vou fazer 4 perguntas a Vossa Excelência. Primeiro, sobre a questão do 8 de janeiro. Quanto mais passa o tempo, mais se percebe a farsa que houve nesse julgamento. Pessoas julgadas sem foro por prerrogativa, tendo suas vidas decididas apenas pela primeira turma do Supremo, sem individualização das condutas, as denúncias como um copia e cola, mudando só o nome e qualificação, um cerceamento de defesa nunca antes visto na história desse Brasil, e algumas pessoas, algumas centenas de pessoas e famílias que tiveram suas vidas destruídas pela articulação especial de um ministro do Supremo. Iraci Megumi Nagoshi, 73 anos de idade, senhor Messias. Participou do quebra-quebra aqui na Praça dos Três Poderes. No máximo, como o senhor falou também em outra resposta, responderia por uma depredação de patrimônio ou dano material. Condenação, 14 anos de cadeia. E essa senhora aqui. Mais recentemente, aqui na Sexta-feira de Paixão, o senhor Alcides Ram, 71 anos, um empresário de Santa Catarina. Olha a tipificação. A tipificação do que ele foi condenado, senhor Messias. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Sabe o que ele fez? R$500 de Pix para fretar um ônibus. Condenação, 14 anos de prisão. E como foi dito aqui pelo senador Magno, a gente tem a Kézia aqui, essa menina de preto, que está aqui assistindo pessoalmente mais uma audiência de várias que ela tem participado aqui, em memória de sua família, do seu pai Clesão. Morreu na prisão depois de mais de 8 pedidos ignorados pelo senhor Alexandre de Moraes, com parecer favorável da PGR, para que ele pudesse sair de lá e tratar da sua saúde. E eu queria fazer uma primeira pergunta ao senhor, com toda a sinceridade. O senhor só acha que essas pessoas são de fato uma ameaça à democracia? E nós aqui no Congresso, senadores e deputados, nós temos lutado muito por aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita a essas pessoas simples, via de regra, senhor Messias, trabalhadoras, sem nenhum antecedente criminal, com residência fixa e que estavam apenas inconformadas com a forma como as eleições de 2022 foram conduzidas pelo senhor Alexandre de Moraes enquanto presidente do TSE, porque, de fato, ele desequilibrou essa disputa. E o senhor declarou, num veículo de comunicação, eu vou abrir aspas aqui, nós que lutamos e vivemos pela democracia nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpistas. Quando a Constituição é muito clara, já que o senhor aqui está se propondo a ser um seguidor da Constituição, submisso à sua letra, à letra do seu texto, se essa competência é exclusiva do Congresso Nacional ou se existe algum outro crime que não seja suscetível de anistia, à exceção daqueles 4 previstos na própria Constituição Federal. E o debate foi iniciado aqui no Congresso Nacional, senhor Messias. O debate foi iniciado aqui no Congresso Nacional e ele foi interditado, porque, mais uma vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal parecia que estava pilotando o relator desse projeto lá na Câmara dos Deputados, inclusive com a suspeita de que ele próprio tenha redigido o texto final, que deixou de ser anistia e passou a ser algo chamado de dosimetria, que está longe de fazer justiça a essas pessoas, grande parte dela totalmente inocente. E aí fica outra pergunta aqui, se o senhor concorda que o ministro do STF possa interferir, assim, em outro poder. Inclusive, um senador declarou ontem, vou abrir aspas aqui, que a oposição precisa escolher entre derrubar o Messias para a indicação do Messias para o STF ou derrubar o veto da dosimetria, né? Ou seja, se o senhor não for aprovado, a ameaça é de que o governo vai trabalhar para manter o veto do PL da dosimetria. Eu queria saber se isso é verdade, se tem alguma correlação. E o segundo tema aqui para concluir é sobre o escândalo do INSS, que completou 1 ano semana passada. Mais um escândalo do governo Lula. Aliás, coincidência, né? Sempre ele, o presidente da República, nos maiores escândalos de corrupção desse país. Foi assim no Mensalão em 2003, Petrolão em 2007, agora Banco Master, roubo dos aposentados do INSS. E o senhor, enquanto AGU, pediu bloqueio de recursos de vários sindicatos e associações para ressarcir os aposentados que foram roubados. Mais de 4 milhões já fizeram pedido e estão sendo ressarcidos. Mas o senhor deixou de fora algumas associações e sindicatos. Por exemplo, Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que tinha como vice-presidente o senhor José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, por acaso irmão do presidente Lula. Outro exemplo, a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, que recebeu a bagatela de 426 milhões de reais só em 2023, com um desconto ilegal no contra-cheque dos aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. E aqui, matéria do Metrópolis, né? INSS silencia sobre poupar sindicato de irmãos de Lula de ação judicial. Quer dizer, nem a AGU à época e nem a INSS
explicar exatamente por que eu queria pedir ao senhor, para finalizar aqui, a minha última pergunta, porque o senhor não quis bloquear as contas dessas entidades também, se era porque entre elas tinha o irmão do presidente Lula na diretoria. Eram essas perguntas, senhor Jorge Messias. Presidente, só uma questão aqui antes de prosseguir, agradeço suas respostas. Vai ter eu tenho tréplica depois, não? Eu tenho direito à tréplica, né? A nenhum senador. Tá. Nenhum Mas então, senador. eu só queria... Até porque nós temos ainda 20 senadores inscritos, certo? E todos tiveram direito à palavra. Então, só peço esclarecimento, presidente, porque eu fiz uma pergunta objetiva sobre a questão do Maduro, que foi proibida a hora oposição, agora mais em 22. Ele não terminou ainda de divulgar. responder, senador Sérgio Moro. Acredito que ele vai responder, porque ele não concluiu ainda. Houve antecipação de Vossa Excelência, mas ele ainda não concluiu a fala dele. Agradeço ao presidente Otto, senador Sérgio Moro, especificamente em relação ao caso que o senhor me questiona, do senhor Maduro. Eu quero dizer a Vossa Excelência que não compete a mim a discussão a respeito da política externa desse país. Esta é uma competência privativa do presidente da República, com o auxílio do Ministério das Relações Exteriores. O que eu defendo é o que está na Constituição, que é a relação pacífica entre os povos, o respeito à soberania, o respeito à autodeterminação dos povos. Agora, se o senhor quer saber, e posso lhe dizer com tranquilidade qual é o meu conceito de democracia, eu lhe digo. O meu conceito de democracia, senador Sérgio Moro, é o conceito em que nós temos um Estado de Direito que respeita as liberdades. O meu conceito de democracia é um conceito que expresse a maior forma de prestigiar a sociedade, que é o voto popular. O meu conceito de democracia é a liberdade à crítica, é a liberdade à opinião. O meu conceito da democracia é o respeito à oposição, é o respeito às minorias. Este é o meu conceito de democracia. Eu não tenho condições, nem na função que eu ocupei e nem na minha atual condição de sabatinado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, de me imiscuir em questões relacionadas à política externa. Mas, eu ministro, estaria desculpe, aí a pergunta era se o vídeo... Senador Sérgio Moro, Vossa Excelência não pode interromper. O regimento não permite. Não é isso que eu perguntei. Senador Sérgio Moro, o regimento não permite. Mas não é isso que eu perguntei. A proibição de divulgação. A Vossa Excelência não pode. Não pode. Vínculo entre Maduro e Lula. Não deve interromper a opinião do quem está falando. Vossa Excelência está infringindo o regimento do Senado Federal. Não, mas Vossa Excelência está infringindo o Senado Federal. Presidente Otto, pela ordem. Na verdade, quando ele concluir, passa a ordem para Vossa Excelência. É uma questão de ordem, sobre exatamente isso. Deixa ele concluir. Nasci no Recife. Filho de Edna e Edson. E aos meus 3 anos, nossa família se mudou para Teresina. E a minha trajetória em Brasília. Aqui constituí minha família, com minha esposa, que me acompanha, Karina, mãe de meus 2 filhos, Vitória e João Pedro, meus alicerces. Aprendi na vida que quem só sabe direito, nem direito sabe, como nos inspirou em preciosa lição o mestre Pontos de Miranda. O mestre Ariano Suassuna me inspirou dizendo que o tempo duro tudo esfarela. Entre 2015 e 2016, exerci o cargo de subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil. O Supremo deve convencer a sociedade de que dispõe de ferramentas efetivas de transparência e controle. A democracia começa pela ética dos nossos juízes, enfatizou recentemente o ministro Celso de Mello. Juízes constitucionais devem ser farol de uma ética judicial que projete, por seus comportamentos, um modelo de integridade replicável para o conjunto da magistratura nacional. Compreendo a interpretação constitucional como um processo coletivo, concretizado de forma contínua, por via de diálogo entre os poderes e da participação popular, não como um ato solitário de juízes. Quero dizer a Vossas Excelências que estou aberto a essas perspectivas do constitucionalismo participativo. Tenho bem presente
que uma jurisdição constitucional que dialoga por correções recíprocas entre os poderes é mais construtiva do que aquela que se acomoda ao modelo pouco colaborativo, segundo o qual o Supremo teria o direito de errar por último. E a decisão do Supremo é, sem dúvida, um momento importante, mas não exclusivo, e tampouco definitivo. Quero dizer com muita objetividade, eu quero deixar claro, completamente claro este tema para toda a nação brasileira, completamente claro. Sou totalmente contra o aborto, absolutamente. Da minha parte, não haverá qualquer tipo de ação de ativismo em relação ao tema aborto na minha jurisdição constitucional. Eu quero deixar absolutamente Vossas Excelências tranquilos quanto a isso. O que fiz, e eu posso dizer a vocês que não me alegro. Nunca vou me alegrar em adotar medidas constritivas de liberdade de alguém. O fiz por obrigação, por dever de ofício. Agora também quero dizer o que não fiz. Não sou órgão de persecução criminal. A Advocacia Geral da União não é órgão de persecução criminal. Não pedimos prisão preventiva. Houve uma atecnicidade naquela fala. Peço perdão. Não apresentei denúncia. Não pedi condenação. Não julguei. Não defini pena. E não designei pessoas à prisão. Peço atenção do plenário que nós vamos iniciar a última deliberação do esforço concentrado desta semana no dia de hoje. Mensagem número 7 de 2026, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Jorge Rodrigo Araújo Messias para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. O parecer favorável de número 30 de 2026 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o parecer foi relatado pelo senador Everton. A matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, pelo menos 41 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta, as senadoras e os senadores já podem votar. Pode. Já estamos com 63. Está faltando ainda alguns senadores votar. Nós estamos com 79 senadores presentes. Já votaram 70. 71. Está faltando alguns senadores. E os senadores estão presentes na casa. 73. Temos alguns senadores que ainda não votaram. Peço atenção de Vossas Excelências que estão no plenário que ainda não votaram. Senador Paulo Paim. Já votei. Paulo Paim, tá bom. Eu vou aguardar Vossas Excelências.
Tem algum senador... A senadora Mara. Pela ordem. Pela ordem, concede a palavra à senadora Mara Gabrilli. Foi na frente. Ela foi na frente. Eu vou conceder... Eu peço atenção. Excelências. Excelências. A senadora Mara Gabrilli pediu pela ordem e eu tenho um informe do senador... do líder Rogério Marinho que o senador... Senhor presidente. Só um minutinho, senadora Mara. É só para informar também que o senador Rogério Marinho me disse aqui na mesa que o senador Wilder Moraes e o senador Marcos Ponte não vão votar, não precisa esperar. Com a palavra a senadora Mara Gabrilli, eu vou encerrar daqui a pouco. Senhor presidente, eu queria chamar a atenção de vossas excelências, de nossos colegas senadores e senadoras, para alguns pontos relevantes da indicação que nós estamos analisando agora. Eu começo fazendo a leitura do trecho de um editorial do jornal Estado de São Paulo, publicado em 8 de abril, com uma chamada extremamente impactante. Senado tem o dever de rejeitar Messias. O trecho que me fez refletir profundamente sobre a importância do Senado no atual momento histórico, no qual a sociedade brasileira vem demonstrando crescente insatisfação com as condutas, os contratos milionários de familiares e os conflitos de interesse dos ministros da nossa mais alta corte. Diz o Estadão: é verdade que a Constituição confere ao chefe do Estado Executivo o poder de indicar nomes para compor o Supremo, mas Lula fez dessa nobre prerrogativa um meio de premiar lealdades pessoais e garantir que seus interesses políticos imediatos estejam representados na Corte. Já me manifestei publicamente. Já assistimos isso com outros indicados do presidente Lula. Levanta. Que são... Senadora Mara. Oi. Me permita do fundo do coração, Vossa Excelência vai falar, o seu discurso é longo, é porque todos já votaram, eu queria encerrar. Não. Tá, já estou terminando. Me desculpe a indelicadeza. Todo mundo aqui sabe a origem dessa gratidão que Lula nutre a Messias e que eu não estou avaliando aqui se reúne prerrogativas, vira a página. Mas, para terminar, presidente, eu falo de proteção política, falo de conflitos de interesses imediatos, eu falo do vazamento de áudio pelo nosso colega senador Sérgio Moro, que na época em que era o juiz à frente da Lava Jato, todos lembram da fidelidade do Messias mencionado pela ex-presidente Dilma. Eu encerro, presidente. Obrigado, senadora Mara. Me desculpe do fundo do coração. É porque com esse informe que foi dado aqui, já não tem mais senador para votar. Eu vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Acho que vai perder por 8. Só um minuto. Peço atenção. Peço atenção do plenário. Peço atenção do plenário. Peço à polícia. Votaram sim. Peço atenção. Votaram sim. 34 senadores e senadoras. Votaram não. 42 senadores. Foi rejeitada a indicação. A matéria vai ao arquivo e será feita devida comunicação à Presidência da República. Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa ordinária do Senado Federal, a Presidência declara o seu encerramento. Clezão!